Nesta tarde, nós vamos estar lendo aqui o texto da poderosa Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3, o versículo de número 15, a parte final do versículo que vai nos dizer: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Glória a Jesus. Amados, nós vemos aqui a passagem nos falando acerca de uma imagem de ouro, né? Uma estátua de ouro, em que o rei pagão Nabucodonosor, ele mandou fazer, e ele levantou, né, essa estátua ali no campo de Dura, na província de Babilônia. E sabemos que ali naquela nação babilônica havia uma idolatria terrível, né? Havia adoração a deuses estranhos. E ali haviam 4 jovens que haviam sido levados para serem escravos naquela nação. Mas esses jovens, eles serviam a Deus, ao Deus vivo, ao Deus santo, ao Deus todo-poderoso. Como podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 7, vai nos falar, né, acerca de que o nome deles fora trocado, né, fora trocado por nomes que representavam os deuses pagãos da nação babilônica. E vai nos dizer assim, olha só: E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Então nós vemos que esses nomes, eles são nomes pagãos e tem um significado. Nós vemos que o significado de Ananias era: o Senhor é gracioso, né? Então é um nome verdadeiro. Agora, já Ananias, que foi chamado de Sadraque no país da Babilônica, significa servo de Acu, que era o deus Lua, onde ali a Babilônia adorava. Azarias, o Senhor ajuda, né? Esse é o nome abençoado, o nome do país de origem dele, da Terra Santa. Mas foram trocados por Abednego, que é servo de Nego, né, que era o deus da sabedoria ou estrela da manhã. No país da Babilônia ele recebera aí esse apelido. Misael, nome normal, de origem dele, de ali onde ele nasceu, da Terra Santa, significa semelhante a Deus, fora trocado para Mesaque, que significa a sombra do príncipe. Olha que tristeza. E Daniel significa Deus é meu juiz. Então, né, foi dado aí esse nome, foram trocados os nomes dos jovens, né? Esses jovens, eles adoravam a Deus, eles tinham um comprometimento com Deus, eles eram judeus, mas receberam nomes pagãos. Porém, a história vai nos fazer compreender que eles perseveraram na fé, por isso obtiveram a vitória. E a palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte do versículo vai nos dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Glória a Deus. Então nós vemos, amados, que aqui no capítulo 3 do livro de Daniel vai nos contar a história que foi feito um edito, e esse edito, né, dizia o seguinte: quando ouvisse os sons dos instrumentos, né, que todo mundo teria que dobrar o joelho e adorar aquela imagem de ouro. Mas em se tratando ali dos jovens, né, dos jovens que eram judeus, eles não obedeceram à ordem do rei. E antigamente a ordem do rei terreno era para ser obedecida. Se eles não obedecessem, eles teriam que passar por uma prova. E essa prova era para tirar a vida deles, né? A palavra de Deus vai nos dizer que
Olha a provação que eles iriam passar. Eles seriam jogados, né, na fornalha de fogo ardente, e esta seria aquecida 7 vezes mais. Olha só. E aí não é diferente, né? Não é diferente das nossas épocas. Sempre tem pessoas que ficam espiando as nossas vidas para tentarem fazer confusão. Mas Deus cuida dos seus. O versículo 8 do capítulo 3 de Daniel vai nos dizer: ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. O que eles falaram? Falaram para o rei Nabucodonosor e disseram: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, enfim, dos instrumentos, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E aí eles concluem a fofoca, olha só. Há uns homens judeus, os quais constituem sobre os negócios da província de Babilônia, e aí ele cita os nomes, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Olha só. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor ficou irado, né, e mandou trazê-los, né, à sua presença, e mandou com que, né, os capitães os jogassem nessa fornalha, já aquecida 7 vezes mais. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que os homens, os quais foram levar os servos de Deus na fornalha, eles foram consumidos. Foram consumidos antes de jogarem os servos de Deus, que eram os 3 jovens. E o que aconteceu com os 3 jovens? Nem um fio de sua cabeça fora queimado. Por quê? Porque Deus enviou o seu anjo lá e esteve com eles para os guardar e para os proteger. Glória a Deus, é assim que Deus faz. Deus cuida dos seus, Deus protege, Deus dá livramentos. O versículo 28 já vai nos dizer o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei terreno, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Glória a Deus. Então vemos aí, amados, a integridade, a lealdade, o amor ao Deus Santo, ao Deus poderoso. E aí vamos ver que o rei, ele então, ele fez outro decreto. Está no versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Glória a Jesus. Amado, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. São palavras do nosso Deus, do Deus o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do Deus que fez, aleluia, que te fez a imagem e semelhança dele. Portanto, aleluia, continue sendo fiel, continue, aleluia, na total dependência do Senhor. Pois, né, os 3 amigos de Daniel, eles foram provados, mas foram aprovados por Deus. Pois a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 22 de Mateus, você que está aí com a sua Bíblia, por favor, pode conferir. Capítulo 22 de Mateus, versículo 37 e o 38 está escrito: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Glória a Jesus. Então, esteja, aleluia, alicerçado na poderosa palavra de Deus, para que você seja não somente provado, porque sabemos que estamos vivendo dias difíceis, os dias são complicados, mas o Senhor Deus, Ele continua o mesmo, santo, poderoso, vivo e eficaz. Deus é o guarda fiel do seu povo, e operando Deus, quem impedirá? Então, esta é a lição que podemos... Quais são as lições que podemos tirar desse texto, desta história para nossas vidas? Que nós devemos adorar somente ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, ao Deus que ouve, que intercede, a um Deus que movimenta as águas, a um Deus que cuida, aleluia, de cada um de nós, a um Deus o qual Ele nos deu fôlego de vida, a um Deus que opera milagres, porque assim como Deus daquele jovem o salvaram ali na fornalha de fogo ardente, nesta tarde, Ele quer também entrar com a providência na sua vida. Ele quer mover nas águas, Ele quer mover no seu coração, dando-lhe vitórias, porque somente Deus, Ele tem a autoridade para realizar milagres mil. Creia tão somente no Senhor, pois a palavra de Deus, no Salmo 121, verso 1 e 2, vai nos dizer, glória a Deus, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Jesus. Tenha fé. Confie, porque Deus, Ele é tremendo. Ele realizará os desígnios do seu coração. Mas, se você deleitar no Senhor, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Glória a Deus. Creia que o Senhor Deus, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para salvar, para libertar, para transformar, para dar uma nova vida ao homem, vida esta de vitórias, não somente aqui na terra, mas no porvir, que é estar com Ele na eternidade. Se você está sendo provado na fornalha de fogo ardente, toma posse da sua vitória nesta tarde. Abrace a Jesus e tenha a sua grande vitória. Glória a Deus. Que o Senhor Espírito Santo continue a falar poderosamente em cada coração, porque eu sei que a palavra de Deus, ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela não voltará vazia, mas antes ela realizará o que lhe apraz. Amém. Glória